Meus queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs, quarta-feira, que Deus possa estar te abençoando. Quero pensar hoje com vocês, eu quero ir além. E baseado nesse tema, eu estava em determinado lugar, acabei ouvindo uma conversa de um grupo de pessoas, alguns defendiam a igreja, outros não, mas uma pessoa que tomou a palavra, ela argumentou: gente, que mal que as igrejas fazem para a sociedade atual. E essa frase ficou na minha cabeça. Sei que muitas pessoas pensam diferente, mas que mal que a igreja faz. As igrejas se reúnem, termina o culto, as pessoas voltam para casa. Qualquer encontro que envolve os crentes, as dificuldades são as menores possíveis. É um povo que busca uma organização, um respeito. Às vezes cometemos alguns erros, mas que mal que nós fazemos à sociedade. Eu gostaria que você, que é crente em Cristo Jesus, mesmo com tantas coisas adversas, mesmo com todo mundo jogando contra, você ainda mantém uma igreja aberta, uma igreja que prega o evangelho, uma igreja que ainda sustenta pessoas em outros países, em outros estados, pregando o evangelho. Eu gostaria que nesta quarta-feira à noite você se sentisse honrado, feliz em ser crente em Cristo Jesus. E numa das matérias que temos nesses dias, 23 mil pessoas que receberam o auxílio emergencial do governo fizeram contribuições a campanhas políticas. Está aí em várias plataformas, nas redes sociais, nas televisões, e eles vão fazer aí um trabalho para saber como que 23 mil pessoas que receberam R$300, R$600, eles doam a campanhas políticas. Mas só quero te dizer que as igrejas não estão envolvidas nesse sentido, na sua grande maioria, porque nós não nos envolvemos com o governo, porque nós nos sustentamos. Apesar da sociedade brasileira jogar contra, apesar de apanharmos tanto, nós ainda mantemos as igrejas abertas. Que Deus te abençoe. E eu quero pensar com vocês, eu quero ir além. Quero ir além da sociedade que só fala mal de mim. Eu quero ir além das pessoas que, quando olham para mim, só veem os meus limites, os meus defeitos. Eu quero ir além. E eu quero ir além passa por você, porque o tema é eu quero. Você quer. Depende só de mim, independente de qualquer crítica, independente de ninguém me ajudar, eu sou crente em Cristo Jesus. E o primeiro ensinamento que eu quero nesta quarta-feira, e eu tenho repetido seguidamente, esse tema ele é recorrente nos nossos cultos online. Eu quero renovar a minha mente. Renovar. E renovar é um processo diário e contínuo, é todo dia. Todo dia você lê notícias, você vê coisas e você precisa renovar, senão aquilo fica na sua mente e aquilo nos faz mal. Coloque isso no seu coração. E Paulo, percebendo que já no primeiro século era uma necessidade, em Romanos capítulo 2, verso 2, ele diz: renove o seu entendimento, renove a sua mente. Não permita que as notícias ruins, não permita que pessoas severas, pessoas que querem te maltratar, pessoas que querem fazer você ficar mal, coloquem na sua mente assuntos e situações para você passar por dificuldades emocionais. Não permita isso. E o que eu tenho que fazer? Eu preciso renovar a minha mente, eu preciso renovar o meu entendimento. E quantas vezes isso? Todo dia, todo dia, todo dia. Queridos, coloque isso no seu coração. Eu quero ir além, eu preciso ir além, eu vou além, então eu vou lutar diariamente, é todo dia, é um processo de luta contínuo. Coloque isso no seu coração. Queridos, você já deve ter ouvido, e as mulheres gostam muito desta frase: eu preciso renovar o meu guarda-roupa.
E normalmente homem tem muito menos roupa do que mulher. Eliezer, eu nunca ouvi de um homem ele falar: eu preciso renovar o meu guarda-roupa. Isso é muito feminino. A mulher abre o guarda-roupa, olha aquelas roupas, eu não tenho nada, e quando você olha, ela tem um montão de coisa. Temos apenas 2 pés, e a mulher tem 40 pares de sapato, mas aquilo lhe faz bem. Aquilo é do mundo feminino, e quando ela olha para aqueles 40 pares de sapato, ela diz: eu preciso renovar o meu guarda-roupa. Queridos, essa vontade feminina de renovar o guarda-roupa tem que ser a vontade de renovar a nossa mente, de nos fazer bem, de nos tratar bem, de criar um clima emocional, de criar algo legal para nós. Então a mulher fala: eu preciso renovar o meu guarda-roupa. Coloque isso no seu coração. Coloque isso no seu coração. Olha para a sua mente, olhando para o espelho e diga: eu preciso renovar a minha mente. Estão tentando me matar todos os dias. Todos os dias a sociedade me joga informações, me forma notícias. As coisas que acontecem, você fica até boquiaberto, tragédias e mais tragédias, aquilo vai te desanimando, e nós estamos na pandemia, então renove a sua mente, busque locais, busque pessoas, agrupe com pessoas que fazem bem para você, guardando as devidas proporções para a nossa época. Queridos, quando a mente fica doente, o corpo fica doente, então renove a sua mente. Eu quero ir além, o que eu vou fazer? Eu vou renovar a minha mente. Quando? Todos os dias. Porque se você ligar a televisão, todos os dias você vai ser atacado. Coloque isso no seu coração. Eu quero ir além, então eu preciso renovar a minha mente. Segundo ensinamento: eu quero ir além, então eu preciso sair da superficialidade. Eu preciso sair do superficial. Eu preciso ir mais fundo. Queridos, quando comparamos com o mar, com cachoeira, com lagoas, águas profundas, elas são perigosas. Mas quando você vem para o campo religioso, quando você vem para o campo espiritual, águas rasas, é perigoso. Quando o crente só fica com água no tornozelo, é perigoso. Quando você compara com águas, mar, cachoeiras, lagoas, águas profundas, é perigoso. Se você vai numa praia e fica com água no tornozelo, a probabilidade de acontecer uma tragédia é muito pequena, é nenhuma. Já no mundo espiritual, no mundo religioso, quando o crente fica a vida toda, o tempo vai passando e ele olha para a sua vida e a água está no tornozelo, isso é altamente perigoso, isso é uma tragédia. Mas algumas pessoas, quando vão para o mar, querem águas profundas, querem buscar experiências que poucas pessoas têm, mas quando vão para o mundo espiritual, quando vão para o mundo religioso, estão acomodadas no raso. Crentes que anos e anos estão num processo cristão e estão com águas no tornozelo. Isso é muito perigoso. E Jeremias fala sobre isso. E coloque no seu coração: quem quer ser um bom crente, quem quer errar menos, tira água do tornozelo e começa a aumentar para a canela, para o joelho, para a cintura, para o peitoral, para o pescoço. Isso é sair da superficialidade. Coloque isso no seu coração. Jeremias capítulo 47, verso 3. E se você olhar em Marcos capítulo 9, verso 24, e se você olhar, você vai ver que pessoas tiveram experiências com Deus, e Deus, esse Deus encarnado que é Jesus Cristo, e ele diz: lhe falta apenas uma coisa. Mas no mundo espiritual, faltar uma coisa pode ser algo muito forte. E em Marcos capítulo 9, 24,
aquele homem diz para Deus: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Aquele homem cria, mas ele tinha algumas dúvidas. Aquele homem queria sair um pouco mais da superficialidade para ir mais profundo. Ele fala: Deus, Jesus, eu creio em Ti, mas em alguns momentos eu tenho muitas dúvidas, igual a nós no século XXI, nós somos crentes, mas em alguns momentos a dúvida bate. Então aquele homem falou: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. E quando você vira para Jesus Cristo e diz: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, você está falando: eu quero ir além, eu creio, eu tenho uma experiência de conversão, mas eu preciso ir além. Então diga para Deus: ajuda a minha incredulidade. Quando nós temos dúvidas, a gente busca pessoas para nos dar a resposta. Se a resposta não é boa aos nossos ouvidos, continuamos com a dúvida e ao invés de ir além, a gente começa a se desanimar. Quantas pessoas vocês já ouviram? Eu busquei em várias igrejas, eu fui em várias igrejas e não achei. Porque estão procurando respostas para o bom ouvido delas. Esse homem do texto, para sair do superficial, ele falou: Senhor, eu creio em Ti, mas ajuda a minha incredulidade. Ajuda nas minhas dúvidas. Coloque isso diante de Deus para que você possa ir além. Eu quero ir além, então renove todos os dias o seu entendimento. Eu quero ir além, saia da superficialidade. Águas profundas no mar é perigo. Águas rasas no mundo religioso e no mundo espiritual é altamente perigoso. Crente que a vida toda tem água no tornozelo, isso é altamente perigoso. Para a gente finalizar a reflexão desta quarta-feira, terceiro ensinamento: avalie a você mesmo. No primeiro século, e eu trago 3 textos. No primeiro texto, Mateus 7:3, Jesus Cristo fala para aquelas pessoas: como vocês têm uma facilidade em enxergar um cisco no olho das outras pessoas e não conseguem ver um travessão nos olhos de vocês. E passado 2000 anos, nós continuamos com essa facilidade de enxergar nas outras pessoas. Isso serve para todo mundo. Quando nós falamos, a nossa verbalização normalmente está nos tirando. Nós estamos saindo, a gente sempre fala das outras pessoas. Jesus Cristo coloca todo mundo. Vocês, seres humanos, têm uma facilidade de observar um cisco nos olhos das outras pessoas, mas quando é com você, passa despercebido um travessão. Mateus capítulo 7. Terceiro ensinamento desta quarta-feira: aprenda a avaliar a você mesmo. Aprenda, Eliezer, a avaliar a mim mesmo. Temos uma facilidade de verbalizar o cisco na vida dos outros, mas que dificuldade de ver um travessão na nossa. Aí a gente vai para a crucificação de Jesus e nós cremos, os relatos bíblicos são que Jesus estava numa cruz e dos dois lados haviam ali 2 assaltantes. Está em Lucas 23:39 e Lucas 23:40. E os dois têm verbalizações. O autor sagrado, ele coloca na sua Bíblia, na boca dos 2 ladrões que estavam ao lado de Jesus Cristo, verbalizações. Enquanto eles estavam pendurados na cruz, ainda teve tempo deles conversarem. E numa das conversas, um do ladrão diz: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. É a pessoa que quer levar vantagem, mesmo numa situação que ela mesma criou. Aquele ladrão, ele não estava nem um momento preocupado com Jesus Cristo, ele queria descer da cruz. Ele queria ser livre da cruz. E ele viu em Jesus uma opção, um momento de Jesus fazer isso de forma milagrosa. Jesus poderia fazer aquilo ali, um milagre, e ele ser beneficiado. Quantos ladrões da cruz nós temos hoje, não querem nada com Jesus, não querem mudar de vida, mas querem aproveitar o momento que Jesus está ali para verem um milagre, desde que ele seja beneficiado.
Cuidado para não ser esse ladrão da cruz. O outro ladrão, que estava perto de Jesus, ouvindo isso, ele diz para o seu colega que está na cruz: você, estando na mesma situação, não consegue enxergar que nós estamos aqui porque nós merecemos, mas ele nenhum mal fez? Queridos, avaliando a nós mesmos, eu quero ir além. Eu quero ir além de uma pessoa que olha para Jesus só para conseguir milagres. Eu quero ir além porque eu quero ser o ladrão que, mesmo estando numa situação que ele sabia que ele que causou, ele diz: ele nenhum mal tem. Avalia você mesmo. Se você quer ser um seguidor de Jesus só para receber, você é um dos ladrões da cruz. Mas avalie, esse não é uma boa situação. Coloque isso no seu coração. E para a gente finalizar, Filipenses capítulo 3, Paulo, também no primeiro século, ele avaliando a ele mesmo, ele diz: não que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço, eu prossigo para frente. Paulo, quando conversa com a igreja de Filipos, com os crentes de Filipenses, ele diz: eu vou avaliar a mim mesmo. E ele diz: eu não tenho alcançado, eu ainda não alcancei. Mas ele fala: mas eu prossigo. E uma coisa eu faço, eu olho para frente, as coisas para trás eu já deixei. Queridos, coloque no seu coração, você quer ir além? Saia do passado. Algumas pessoas estão presas ao passado, e Paulo diz: uma coisa faço, eu prossigo. Queridos, prosseguir, ir para frente, não significa que tudo vai estar resolvido. E ele diz: uma coisa faço. Algumas vezes nós estamos fazendo tantas coisas, estamos nos perdendo em tantos trabalhos, quando poderíamos estar fazendo menos e fazendo bem feito. Coloque isso no seu coração. Eu quero ir além. Renove a sua mente. Eu quero ir além. Saia da superficialidade. Eu quero ir além. Avalie você mesmo. Que Deus possa te abençoar nesta quarta-feira. Que você possa ir além. E eu falei lá no início, é um desejo pessoal. Porque se você não quiser ir além, você vai ficar exatamente onde você está. Que Deus possa, nesta quarta-feira, de alguma forma, abrir nossos olhos para que a gente possa perceber que para ir além é preciso fazer algumas coisas. Deus, estamos encerrando aqui o culto desta quarta-feira, onde pensamos: eu quero ir além. E pensamos no mundo religioso e no mundo espiritual. Deus, vimos textos do primeiro século em que Paulo diz: é necessário renovar a mente. Que hoje, nesta quarta-feira, mentes sejam renovadas, mentes sejam transformadas. Queridos, esvazie a sua mente de coisas da sociedade que só bloqueiam o agir de Deus. Queridos, saiam da superficialidade. Algumas pessoas querem pular no mar, algumas pessoas querem pular numa cachoeira, algumas pessoas gostam de mostrar experiências, grandes experiências em águas profundas, mas quando se fala da vida religiosa, quando se fala da vida espiritual, estão sempre com águas no tornozelo. Isso na vida espiritual é altamente perigoso. E queridos, terminando, nós falamos sobre avaliar a nós mesmos. Que facilidade nós temos para observar um cisco, um pequeno cisco nos olhos das pessoas, mas deixamos passar despercebidos uma trave nos nossos. Nós fomos abençoados nesta quarta-feira. Eu quero ir além. É um processo diário, é um processo contínuo. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.